nossa live vai ser com a Camila aqui. Oi, cá. Oi, me ouve? Camila, deu Oi, uma travadinha, você me mas eu escuta? agora. Sim, sim. Tá meio travado aqui também. Agora eu consigo estar te vendo. Você consegue me ver? Consegue me escutar também? Sim, você me ouve? Porque eu tô de fone, eu não sei se atrapalha no áudio. Não, tranquilo, tá? Tá bom. Vamos só aguardar um pouquinho. A galera de casa está chegando. Pessoal, aí dá um Tá feedback para certo. gente. Se vocês conseguem nos ouvir também, está tudo ok na transmissão para vocês. E a gente pede para que vocês aí convidem pessoas, né? Vai mandando aí os aviõezinhos, apertando os coraçõezinhos. E o Andrezão já está chegando lá de Portugal também. A Lu está aí com a gente. O Felipe está aí também. Enfim, o Júlio acabou de falar aqui que está tudo certo. Bacana. Enfim, uma galeraça entrando aqui com a gente. Cá, Legal. a gente vai fazer uma live um pouco diferente, né, cara? É isso, essa é a ideia, né? É, é uma conversa. Hoje, na verdade, vai ser um bate-papo muito bacana e assim, a gente vai precisar que essa galera participe bastante por conta de uma novidade que a gente está trazendo na live com a Cá. Novidade essa que, na verdade, quem tiver com uma maior participação, maior engajamento com a gente, maior número de questões e perguntas, ganha um boné. Então vai ganhar um presente da Cá. É isso mesmo, Cá? Fala um Isso, pouquinho. isso mesmo, tá aqui, ó. Eu trouxe aqui para mostrar de pertinho. A galera que participar aí vai ganhar um presente. Que legal. Então, bora lá daqui a pouco com a participação de vocês. E aí, o Andrezão quer. Andrezão, a gente manda aí para Portugal para você, tá bom? A Lu também tá querendo, hein? Então, você e a Lu aí, ó, comecem a chacoalhar os Com esqueletos. perguntas. É, Isso. bastante perguntas. Bom, para o pessoal de casa, é um prazer novamente estar com vocês, né? A Horse Fit, a gente está aí numa intensidade forte, trazendo aí vários conceitos, né, desse universo equestre, com várias lives, com, né, um pessoal bacana, todo enganjado, profissionais de extrema competência, enfim, nas distintas áreas. E hoje a gente está aqui, né, com a Camila, que também é médica veterinária. A Camila, na verdade, a gente se conheceu há pouco tempo, mas na verdade ela é mega competente, na verdade desenvolve um trabalho fantástico, até por isso o convite, né, da gente fazer, trazer, na verdade, para vocês uma coisa que no Brasil, digamos que é até um cunho de novidade, né? Nem muitas pessoas trabalham com essa maestria que ela vai apresentar para vocês. Mas eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho dela, falar um pouquinho das formações para vocês, e depois a gente começa aí com algumas questões, conduzindo a live, mas na verdade vocês fiquem super à vontade durante toda a live estar participando junto com a gente. A gente não vai fazer como as demais, que a gente deixava, né, só para o final aberto as questões, tá bom? Então agora, de acordo com o que a gente for trazendo assuntos, vocês vão participando e a gente vai enganjando todo mundo. Então é um bate-papo meu com a Camila e com vocês aí em casa também. É todo mundo junto e misturado. Bora lá, cara. Isso mesmo. Boa noite a todos, né? Tô com um pouquinho de vergonha, mas vamos, vou soltando. Bom, eu me formei na Faculdade de São Paulo, né, na USP, em Pirassununga. Eu me formei no ano de 2019 e durante toda a minha trajetória na faculdade eu fiz estágio com equinos. Eu nunca tive cavalo, mas eu sempre tive paixão pelo animal. Então, desde o momento que eu entrei na faculdade, eu fui atrás para saber como que faz, como que mexe.
E eu fui desde o básico, né? Eu entrei fazendo estágio no setor de equidicultura da faculdade, né? Então eu comecei limpando baia, lavando coxo, o básico do manejo mesmo, até a formação, aprender clínica. Fiz residência 2 anos, trabalhei no hospital 24 horas, então a minha carga maior é com clínica e atendimento emergencial, mas eu gosto muito do manejo. Até quando eu fiz uma visita, né, à hípica do André, a gente conversou muito sobre isso, né, sobre os trabalhos que eu desenvolvi durante toda a graduação. Foi uma troca muito legal, fiquei muito feliz com o convite, agradeço demais. E eu acho bacana, né, a gente ter essa conversa, porque é uma coisa que não é muito falada, e no dia a dia a gente vê a necessidade, né? E até o fato do tema ser potro, a gente vê que tudo começa quando eles são pequenininhos, né? Não adianta querer fazer uma coisa fenomenal depois que eles são grandes, porque é tudo novo, né? É igual criança, a gente ensina desde pequeno e com eles não pode ser diferente. Facilita, né? Facilita para a gente todo o serviço, para o veterinário, para o tratador, para a pessoa que vai domar, para a pessoa que vai montar. Então, essa é a ideia, né, dessa conversa hoje. Vou falar um pouco, né, sobre o que eu desenvolvi durante toda a graduação, o que eu faço atualmente, e vou compartilhando, né, o conhecimento do André do Doma, que ele vai falar bastante. E é isso, a gente vai conversar. Que legal. É isso aí, galera. Então, a Camila, na verdade, ela tem uma experiência em clínica, mas também ela desenvolve um trabalho aí, né, nessa parte de neonatologia, na parte de reprodução, enfim. Na verdade, tudo para agregar, né, cara? Na verdade, as coisas começam a ser procedimentadas, até você acabou falando comigo aqui, já na barriga da mamãe, né? Então tem É, todos uns cuidados aqui, né? Do parto, do acompanhamento, e é muito legal tudo isso, porque na verdade na sua graduação e na sua residência você viveu isso, né? Desde o manejo e até, na verdade, trabalhos, que daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, mas vamos começar nessa parte, cara. Fala um pouquinho aí, né, de quais precisam ser os cuidados aí com as mamães, né, quando estão aí com o prem, né, dos bebezão, e né, o que você considera aí relevante, importante nessa fase, para que depois aí esses potros, né, venham com saúde, venham com todos esses cuidados, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho, mas gostaria que você começasse a falar um pouquinho no caso da mamãe, da égua. Sim, tudo começa com ela, né? Sem ela não tem potro. A gente tem que respeitar muito a égua, até no caso das receptoras, né? Elas estão carregando o potro, então elas devem ser muito respeitadas na questão alimentar, na questão de manejo, tem que ter cuidado, tem que prestar atenção na questão da sanidade, tudo. Se você quer um potro saudável, você tem que ter uma égua saudável, né? Porque ela vai carregar ele por 11 meses e depois é ela que vai cuidar dele. Então, ela tem que ter todo o cuidado. Vacinação, vermifugação, tem que ser tudo controlado. Um ambiente sem estresse, não pode ter disputa por alimento. Então, um ambiente, tem que ser um ambiente tranquilo, um manejo tranquilo, né? Porque tudo que ela passar, de bom e de ruim, vai refletir no potro, né? E aí, os cuidados que a gente tem com elas é o manejo mesmo calmo, o manejo sanitário, que é importante, a questão da vacinação, pensando em colostro, pensando na imunidade que ela vai passar para esse potro depois, a vermifugação, a questão da alimentação também é muito importante, porque a gente vê que dá mais atenção para o que está na barriga dela do que para ela, né? Então, né, falando de matriz, né? De matriz não, de receptora, desculpa. Então, tem que ter esse cuidado. Tem que cuidar dela, a partir do momento que você confirmou a prenhez, você tem que cuidar dela de uma maneira diferenciada. Perfeito. As receptoras são tão mamães quanto as matrizes, né? Com certeza. Na verdade, aqui também a gente falou um pouco a respeito do manejo, por exemplo, né, nas vésperas aí do nascimento do potro, né, da gente também ter alguns cuidados com o ambiente em si, né, cara? Na verdade, até da limpeza da égua, da limpeza do local onde ela vai, né, parir esse potro, e isso é tudo relevante demais, né, cara? Sim, com certeza. A gente fala que é um piquete maternidade, né?
É legal ela estar sozinha, porque pode ocorrer uma disputa, né? Depois que a égua tem o potro, ela fica com muito ciúme do potrinho. Então pode ter disputa, pode ter briga, uma pode querer roubar o potro da outra. Então, se você tem um espaço que dá para deixar ela sozinha, deixa. E esse espaço tem que ser um espaço limpo, porque o potro vai nascer ali. Ele nasce sem nenhum tipo de imunidade, né? Tudo que ele vai receber é pelo colostro. Então, se você tirar esses interferentes ambientais, você vai melhorar a saúde dele, você tira o risco, né? A gente trabalha com prevenção para antecipar os problemas, porque a gente não quer depois ter um problema grande e ter custo e correr o risco ainda de perder esse animal. Então, um ambiente limpo, um piquete, se for possível, que ela fique sozinha, espaçoso, também tomar cuidado com os vizinhos, né? Se tem algum animal que está com alguma enfermidade, deixar ele longe. Até quando eu fui te visitar, eu falei, né, é bom pôr uma linha embaixo, né? Porque o potro pode rolar para outro piquete. Pode acontecer, às vezes ele deita, vai acontecer, a hora que você vê que já está no outro piquete. Então, são esses cuidados de manejo mesmo, que eu acho que são coisas fáceis de fazer, são medidas fáceis de adotar e que vai fazer toda a diferença mesmo depois. A gente teve uma pergunta da Lu, né, a Hum, partir de quanto tempo gestacional ela precisa desses cuidados? a partir de quanto tempo? Isso. A vacinação é a partir do quinto mês, faz no quinto, no sétimo. Gestação e vacinação, tá? Tá. A vacinação a partir do quinto mês, quinto, se não me engano, quinto, sétimo, nono, décimo. Você faz todos esses meses. E aí a vacina que você vai escolher é de acordo com. São as básicas, né? E também de acordo com a propriedade que você vai atuar. Se é uma propriedade que tem muita ocorrência, já teve ocorrência de aborto, você vai vendo pela casuística do local. A vermifugação, ela é a cada 3 meses. Isso até para égua que não tá prenha. É um protocolo que a gente segue com qualquer equino a cada 3 meses. Tá. Então, na verdade, o protocolo, na verdade, vermifugação a cada 3 meses, vacina no quinto, sétimo e nono mês, e Uhum. alimentação também uma troca por conta dela ter necessidade maior de proteína, principalmente para, na verdade, estar transmitindo para o potro e coisas nesse sentido, né? Isso, isso. Se tiver condições, né? Porque a gente sabe que a ração ela é um pouco cara, então dá um verde de qualidade. Se você tiver um pasto bom, ótimo, perfeito para ela. Se você tiver um feno de qualidade, também deixa à vontade para ela, uma ração com uma proteína boa, proteína 18% é o ideal. Porque o que que ela tem que fazer? Ela tem que ter um score corporal bom, ela não pode ser muito gorda, mas ela também não pode ser magra, porque ela tem que nutrir o potro, né? Durante todo esse tempo de gestação. Ela tá carregando ali, ela tá passando os nutrientes para ele e até para desenvolvimento dele dentro dela é necessário uma alimentação adequada. E teve uma outra questão da Lu também. A Lu tá querendo A Lu boneco. que é o boné. Ela perguntou se as fêmeas, né, elas no Brasil, elas são colocadas a pasto nesse período gestacional, se é comum isso, né? Uhum. Talvez ela tenha perguntado isso por conta de que a grande maioria dos cavalos aqui no Brasil acabam ficando em cocheiras, né, em baias. Sim. Sim, eu acho que a grande questão é se tiver pasto, né? Porque o que a gente vê nas propriedades é o tempo seco que afeta, a falta de chuva. Então, se tiver uma pastagem boa, deixa solta no piquete, vida livre, que vai ser a melhor coisa para ela. E aí você complementa com a ração e tá tudo certo. Mas se houver o pasto, né? Se não tiver, aí você vai ter que fornecer o feno, dar um capim picado. Pode ter um piquete só para soltura, né, cara, também. E aí você fornece Isso. a alimentação, né? O Uhum. Andrezão lá em Portugal está dizendo que tem um cliente lá que perdeu 2 potros, porque eles saíram dos piquetes na noite, que nasceram, por não ter esse fio baixo que você acabou de comentar, e eles não Uhum. romaram o monstro e estava frio, né? É, uma coisa foi levando a outra, né? Sim, Você entra num ciclo e aí perde mesmo, infelizmente. É que, por exemplo, né, ninguém quer essa assistência de manejo, né? Não tem muita procura, eu acho que também não tem muita informação por parte do veterinário. Porque é uma sim. coisa básica. O potro, ele é pequenininho,
ele vai deitar e ele pode rolar e sair do outro lado. E aí como que ele volta? Ele não sabe, né? Na verdade, galera, calma aí. O André e a Lu aqui estão mandando um monte de pergunta aqui, velho. Pô, eu sei Eu que não vocês tô vão nem brigar nessa, com não fico perdida. É, e vamos lá. Vocês estão judiando de mim, é isso sim. Mas vamos, tá tudo válido aqui. Aqui a gente está em casa. E, bom, a gente falou legal aí da égua, deu, né, uma clareza melhor, né, maior. Eu acho isso muito relevante, né? Na verdade, no Brasil aqui a gente precisa, no Brasil e também fora, né? A gente precisa realmente pensar nisso, né? Que é adequar todas essas situações por conta de uma possibilidade, né, extra, que é na verdade da gestação em si. Então, se a gente está falando, né, de uma condição de ser, né, uma matriz ou uma receptora, né, das éguas serem mamães e, na verdade, de estarem produzindo potros com qualidade, com saúde, né, com bem-estar, pensando no bem-estar animal. Então, todas essas dicas que a Ká passou para a gente aí é super relevante para isso. A gente falou da égua e agora, claro, né, a gente vai entrar nas condições do potro propriamente dito, né? Cara, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, se existe um protocolo, existe uma sequência, algumas regras que você está avaliando, né, do nascimento do potro. Então, essa égua está ali, vamos imaginar, seja um parto assistido ou não, né? É claro que assistido a gente controla, né, esse protocolo, né, essa sequência de situações, mas a gente conversou que você passou para a gente que existe, né, uma sequência para ter um entendimento de que esse potro realmente está tendo as evoluções necessárias, né, e as condições para sobreviver aí com qualidade, né, num tempo necessário. Fala um pouquinho mais para a gente disso. Sim, na As realidade... perguntas também vale boné? Oi? As minhas perguntas também vale boné? Também entra na disputa. Vamos lá, desculpa me cortar. Vai Então, lá. geralmente o parto, ele não é assistido, né? Porque ocorre de madrugada, quem vê geralmente ou é o vigilante noturno ou só no outro dia, quando quem chega primeiro vê o potro lá, né? Mas tem sim uma sequência, depois que a égua consegue parir o potro, ele sai, quando ele já tá no chão, ele tem uma sequência que ele tem que seguir, ele tem que ficar em decúbito external, que é quando fica com o peitinho no chão, não fica lateral. Ele tem que ficar assim, depois ele tem que ter o reflexo de sucção, ele tem que conseguir ficar em pé e chegar até a mãe para mamar. Essa é uma sequência que ele tem que cumprir. Se ele nasce e fica lateral por muito tempo, você já vê que ele não tá certo. Porque o certo ele nasce, estourou a placenta, estourou o cordão, fica em external, levanta, vai até a mãe para mamar. Então essa é uma sequência que você tem. Se o parto for assistido, você consegue observar ele. Como na maioria dos casos ele não é assistido, você chega, o potro já tá lá, você tem que certificar que ele mamou o colostro, que é a primeira coisa que ele tem que fazer é mamar o colostro. A gente fala que tem um intervalo ótimo de absorção desse colostro. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o colostro, mas o colostro ele é a primeira secreção da glândula mamária. E no caso do equino, os anticorpos eles não passam pela placenta, eles passam apenas pelo colostro materno. Então é muito importante ele mamar esse colostro, porque se ele não mamar, ele não vai ter anticorpo. Então ele vai encarar o ambiente externo, né, extrauterino, sem nada para combater. E aí o estômago o sistema gastrointestinal do potro, ele tem uma permeabilidade que dura um tempo. Dizem que é na literatura que é até 8 horas, mas o tempo ótimo é até 2 horas. O que essa permeabilidade permite? Que as imunoglobulinas passem e vão para a corrente sanguínea para dar essa imunidade para ele. Então, por isso que ele tem que nascer, ficar em external, ficar em pé e mamar até pelo menos até 2 horas. Porque aí você garante que ele absorveu mesmo esse colostro, que ele tá com essa imunidade que veio pela primeira secreção da glândula mamária. Então, você tem que garantir isso. Essa é a primeira coisa que você tem que garantir. Se você chega lá, você vê o potro, ele tá meio cabeça baixinha, não tá indo atrás da égua, você vai ver o útero da égua tá cheio, não mamou. Alguma coisa tem
errado. Agora, se ele tá espertinho, você vê o útero da égua sempre tá murchinho, então você pode ter a certeza de que ele garantiu a ingestão. É muito importante. E até se você está acompanhando, é importante você ver se ele está sugando realmente, porque ele vai lá, ele fica fuçando no teto da égua, mas ele pode não pegar. E aí você olha de longe, você acha que ele está mamando, mas na verdade ele não está, ele está procurando ali e ainda não pegou. Então, se tem a oportunidade de acompanhar, faça todos esses processos, claro, sem interferir ali no vínculo, né? Porque esse primeiro momento é quando estabelece o vínculo entre a mãe e o potrinho, mas tenta observar, garante que ele faça essa ingestão, porque é muito importante. Isso vai dizer muito do que ele vai ser para frente. Perfeito. Se a gente pensar, claro que todos os momentos são importantes, né? Na live com o André, eu acho que a gente comentou isso, né? De já na barriga da mamãe, a gente já criar condições de estímulos para que isso, né, enfim, já inicie um processo, né? Da barriga com a Fê também, na parte de nutrição. Ela falou bastante disso também, né? E você está reforçando essa necessidade de, às vezes, a gente já precisar, né, criar ali uma condição estratégica de poder intervir, que, na verdade, essa intervenção, se for necessária, que já não seja mediante traumas, né, cara? Que é importante demais. Esse momento, a Lu até comentou aqui, realmente, é um momento lindo, maravilhoso, mágico, né? O universo traz tudo isso, mas a gente tem que entender que talvez algumas intervenções que a gente possa ter numa condição de ser humano, claro que um ser humano com qualificação, né? Enfim, todo uma qualificação, enfim, com um trabalho aí de experiência nisso, mas até nisso, porque na verdade digamos que vai ser o primeiro contato, né, de uma intervenção ali que pode acontecer do ser humano, né, com ele, na verdade, vivo, e que isso não seja tão traumático, né? Sim, tem que ser com cuidado e tem que sempre respeitar, tem que garantir que ele mame, né? Mas tem que sempre respeitar a distância, respeitar o vínculo que ele está formando com a mãe ali, né? E é uma coisa que eu queria falar, que a gente falou do manejo de limpeza, né, do piquete. É importante ter, porque nessa mesma permeabilidade que passa a imunoglobulina, passa uma bactéria. Então, se você está num ambiente sujo e ele teve um contato com uma bactéria ali, fezes, alguma sujidade, até mesmo a placenta, sangue, essas coisas, vai deixar ele suscetível a uma infecção, a uma possível sepse. Então, por isso que uma coisa tem link com a outra, né? O manejo básico, com a segurança dele, com a garantia de mamar o colostro e tudo. Tudo tem que estar correlacionado, né? Sim. A gente tem uma pergunta aqui, se não houver um parto normal, quanto tempo ajuda na cesariana? Alguma coisa, não consegui entender aqui. Ah, se ela não conseguir parir, há quanto tempo? Isso. A partir do momento que ela começa com as contrações. Que a gente também já deixa no pente aí, se é possível a égua rejeitar o potro logo após o parto. Né? A cesariana, você recorre quando você vê que ela está demorando muito para parir. Ela tem as fases do parto, né? E a última fase é a fase de expulsão. E se passou de 20 minutos, você vai ter que ou recorrer manuseando o potro ali, porque ele pode ser um parto distóxico, né? Que ele está posicionado de um jeito errado, que não facilita para a égua poder parir ele. E se você tiver que recorrer a uma cesárea, aí já é bem mais complicado, porque você vai entrar em centro cirúrgico, você vai pôr a égua em anestesia geral, e isso chega muito rápido no potro. E às vezes, mesmo no parto normal, né, cara, se estiver sendo assistido, tipo, o veterinário pode ajudar, né? Pode... Sim. Sim, se for um parto distóxico, consegue fazer a manobra ali. Não é fácil, né? Mas consegue fazer a manobra ali para ajudar ela e não recorrer à cesárea. Porque realmente é muito complicado a questão da cesárea, porque depois a égua tem que voltar da anestesia e o potro já tá fora, e aí tem o tempo do colostro, e complica tudo. Então, se tiver um veterinário para assistir o parto, melhor ainda. E a outra questão foi se rejeita, né? A rejeição se a égua rejeitar o potro, né? Pode rejeitar.
E aí tem algumas manobras que consegue fazer para ela adotar, né, o que já era dela. Tem, mas elas podem rejeitar. Égua de primeira cria pode acontecer. Principalmente se ele nasce e tem muita manipulação, né, humana, é muita interferência, atrapalhando naquele vínculo primário deles lá, aí ela pode rejeitar. E o ideal é que ela cuide do potro, né? Porque se for um potro órfão, aí é leite a cada 2 horas, madrugadas adentro. Então a gente tem que fazer com que essa égua aceite. E aí tem estratégias com medicamentos, coloca ele próximo, tem como. Tá. Bom, então aí teria que ter o auxílio realmente do profissional, do médico veterinário, né? A Lu está Sim. comentando aqui que a ajuda no parto não é tão simples, né? Que ela já até acompanhou. Agora ela vai acompanhar mais 2 que vai nascer aqui, então tá tudo certo. E a Cata. Ah, Então, vamos lá. tranquilo agora, né? Porque aí tá tudo certo. Isso. Vamos ir dando sequência, né, no nosso assunto. Então, a gente falou da égua, né, seja ela receptora matriz, falamos do nascimento do potro, né, e aí temos as cautelas com todos os cuidados, entendendo que as intervenções não gerem traumas e potencializem as questões, né, do bem-estar, do bem à vida, né, que está sendo trazido ali naquele primeiro momento já. Isso é maravilhoso. E em seguida, a gente tem aí, né, os dias sequenciais. E o que a gente acompanha depois, né, qual é uma periodicidade, né, qual é a cautela durante 1 mês, durante 3 meses, a gente precisa ter uma cautela, né, até o desmame, de acontecer algumas situações. O que você acha que pode afetar bastante aí, né, esse desenrolar do nascimento até o desmame, e o que também o ser humano pode às vezes intervir de uma maneira positiva? Sim. Depois que ele nasce, né, a gente garantiu que ele mamou o colosso, beleza, tá tudo certo. E aí tem a cura do umbigo, né, que isso é muito importante. E ela vai acontecer até o cordãozinho lá, o coto, cair, secar e cair. Ela tem que acontecer logo quando ele nasce, às vezes ele tá no chão, você pode ir lá fazer, faz com iodo, 5% mesmo. Dá para colocar em uns potinhos e você coloca na barriguinha dele, garante que tá imerso, né, até o coto, próximo ao abdômen. Então esse é um cuidado que tem que ter, ele é um cuidado diário, você pode fazer 2 vezes ao dia para garantir, mas esse é um cuidado que é só capacitar, né, o colaborador que está ajudando ali, que ele consegue fazer tranquilamente. E também logo depois que ele nasce, tem que observar se ele eliminou o mecônio, né? O mecônio, eles são as primeiras fezes, né, do potro. E ele é bem diferente das fezes de leite, ele é mais duro. A fezes de leite é mais pastosa, ele é mais duro. E o que pode acontecer se ele não eliminar? Pode ficar compactado, vai gerar dor abdominal. Gerou dor, ele não mama. Ele não mama, hipoglicemia. Entra naquela bola de neve total, né? Então, essas primeiras 24 horas, a gente fala que é legal acompanhar. Claro que você não tem como você ficar 24 horas lá olhando ele. Mas ficar prestando atenção se ele eliminou, às vezes na baia ou no piquete você consegue ver o mecônio. Ele é bem diferente das fezes de leite. As fezes de leite é mais amarelinha, ele é mais amarronzado. Você consegue garantir isso. Então, esses são os cuidados que você tem que ter nas primeiras 24 horas. A partir daí, é observar. Observar o comportamento. Ele tá junto com a mãe? Ele tá acompanhando a mãe? Porque o natural é ele acompanhar a mãe. Onde a mãe vai, ele vai. Se distanciou, um relincha pro outro e já se encontra. Então, isso tá normal? Ele tá mamando com frequência? Ele vai, dorme um pouquinho, levanta, mama. O úbere da égua tá ficando vazio ou ele tá ficando sempre cheio, jorrando leite? Não é normal jorrar o leite, né? As pessoas falam, a égua é boa de leite, ela até pinga. Ela é boa de leite ou ele não tá mamando? Né? São questões que a gente tem que prestar atenção. E esse é um cuidado que ele é essencial nas primeiras 48 horas, porque você vai garantir que ele tenha saúde para passar por essa fase neonatal, né, que é até 15, 20 dias, e entrar na fase pediátrica dele. Então, assim,
Após as 48 horas, você já certificou que ele mamou o colostro, ele urinou, fez a primeira urina, defecou o mecônio, tá curando o umbigo certinho, o comportamento dele tá adequado, aí você olha no dia a dia, vai lá, dá uma olhada nele, faz a cura do umbigo, depois vai lá, dá uma outra olhada, sempre verificando a interação dele com a égua. Isso é muito importante. Se ele tá ficando com a barriguinha muito distendida, que parece gás ou não, se ele apresenta dor, se ele tá deitado de um jeito mais esquisitinho, querendo pôr a patinha para cima. São todas coisinhas que você consegue observar de uma maneira fácil, você não precisa ficar lá 24 horas olhando para ele, mas são coisas que é importante, né? Porque depois você reúne tudo que você viu num dia, você sabe se ele tá normal ou não. Se observar ele todos os dias, você vai saber o que é o normal dele. A hora que tiver alterado, fica fácil, né, de intervir. Perfeito. É, fica um adendo aí para a galera que está nos assistindo, que assim, é até simples, né, a gente escutar, né, a Cá falando aqui, mas na verdade precisa desse acompanhamento do profissional. Eu acho que são coisas simples, mas que na verdade os detalhes fazem a total diferença, né, nessas coisas simples. Então, a gente tem uma outra questão aqui também, cara, da Alana, lá de Paranaguá. Agora ela tá. Não sei onde a Alana tá morando. Depois você me fala aqui, Alana, onde você tá morando agora. Mas enfim. Ela perguntou se o potro, né, não tomar o colostro, se pode o veterinário intervir servindo o colostro. Pode. Pode. Tem propriedade que tem o banco de colostro, né? Que tira o colostro das éguas, óbvio, não vai tirar muito, né? Tira ali 20, 30 ml, que não comprometa o potro daquela égua. E aí congela, deixa um tempo congelado. E se você viu que a égua não tem colostro ou o potro não ingeriu, você não consegue garantir, ou você ordenha a égua mãe dele, ou você recorre a esse banco de colostro. Você pode oferecer na mamadeira, ou até auxiliar ele a pegar o teto da égua. Nas primeiras horas, a gente fala 2 horas porque é o mundo ideal, né? Tem que ingerir até 2 horas. É o mundo perfeito. Se fosse assim, tava ótimo. Mas até 8 horas, tudo bem ele ingerir. A absorção não vai ser ótima, não vai ser perfeita, mas você vai garantir que ele tenha um pouco de imunidade, né? E depois, deu 8 horas, eu sei que ele não mamou, o que que a gente pode fazer? Pode entrar com um plasma hiperimune, que também consegue passar uma imunidade para ele. Pode dar o colostro, a gente vai saber que não está absorvendo tudo, mas fornece e tenta cercar de todos os lados. Mas tem como dar na mamadeira, ou você ordenha a égua e oferece para ele, ou você ajuda ele a pegar o teto da égua, ou você recorre a um banco de colostro. Tem várias formas para garantir isso. Perfeito. É Curitiba, né, Alana? Que legal. Então não tá tão longe, não. Tem uma outra questão aqui. Quanto tempo a mãe e o potro ficam num local reservado até saírem, tipo, a pasto, bem provável que ela quis dizer, de se encontrarem com outros animais? Com outros animais. Isso. Na verdade, aqui tá. Eu só não consigo visualizar o nome aqui. Silva Carvalho. Ah, minha tia. Ela tá querendo brigar junto com o André e Calu no boneco. Ah, E comigo. ela entrou pra disputa. Vamos lá, cara. Legal. Então, você deixa a égua e o potro sozinho, você pode deixar até 2 dias, às 48 horas. Ele completou ali as 48 horas de ouro e deu tudo certo, ele tá ótimo, saudável, mama certinho, tem uma frequência de mamada boa, descansa, comportamento ok. Pode juntar com chama piquete maternidade, né? A creche, todo mundo tá lá. Pode pôr, porque é legal a interação. Porque a égua ela vai apresentar o potro dela às outras éguas, os potrinhos, né, vão ter a interação e isso é muito bom para o desenvolvimento deles, né? Então, pode colocar. Tem pessoa que adota depois de 7 dias, deixa uma semana fechadinho e depois de 7 dias coloca. Mas aí eu acho que vai muito de acordo com o que o potro te mostra. Se ele tem saúde, se você vê que tá tudo certinho, você pode juntar. E óbvio, sempre observar, né? Sempre ficar de olho, mas porque tem um umbigo para criar, então pelo menos 2 vezes no dia você vai ter que olhar ele. Perfeito. Cara, a galera tá participando demais aqui, meu. Tipo, esse negócio de boneco. Pô, tá tudo bem. A Alana falou que vai ser dela, né? Tudo bem. A gente
Não, é um só, galera. Não tem mais de um boné, não. É um só. Aqui teve uma outra questão se a raça do animal interfere nesses cuidados, né? A gente está falando de equinos no geral, né? Então, a raça... Não, a raça não interfere, não. Não interfere. Ó, o André falou que vai até ter briga hoje. O André falou que vai ficar sem dormir lá em Portugal, cara. Não vai nem dormir. Isso, disputa acirrada. Cara, e na verdade, fala pra galera de casa também, que vai entrar num assunto agora bem bacana, porque eu vou até transmitir aí algumas ideias minhas, que até então, sei lá, talvez eu tenha sido taxado de louco durante muito período, e talvez até hoje, mas certo, todo mundo tem um pouquinho de loucura. Mas fala um pouquinho pra gente da experiência que você falou, né, lá na faculdade, depois de tudo isso, depois de pensar na égua, pensou no potro, né, acompanhou as fases, e depois, na verdade, o potro ele começa a receber alguns estímulos, né? Vocês trabalhavam com eles, alguns estímulos para criar, na verdade, essa conexão com o ser humano. Fala um pouquinho dessas experiências aí, quais as atividades que vocês faziam. Agora o André vai começar a perguntar pra cacete. Vamos lá. Sim, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de estudo. Oi? Acho que Leite, a Lu fez uma pergunta. Existe leite específico para potro? Só para fechar, né? Quando a mãe não pode amamentar. Tem umas fórmulas que Potromil, que tem várias marcas, mas tem sim. Também tem receita de sucedâneo que dá para fazer com diluição de leite de vaca. Tem algumas alternativas, sim. Porque pode acontecer da égua não ter mesmo, principalmente égua de primeira cria, ela pode não produzir o leite, pode ser a galáctica, né? Que a gente fala. E aí ela também não vai ter o colostro. Então, éguas de primeira cria é legal acompanhar por conta disso também, né? Porque você consegue ver se ela vai ter ou não. E aí você já garante a imunidade sabendo, né? Você já previne, já antecipa os problemas, já garante a imunidade ali do potro. Também tem intervenção medicamentosa que dá para entrar na égua para fazer essa produção, estimular a produção do leite, fazer ela produzir. Mas se ela realmente não produz, dá para recorrer a algumas fórmulas. Legal. E o André deu uma sugestão de manejo aqui, também achei super relevante. Ele, né, durante um período ele solta, né, todas as éguas juntamente com o potro, mas depois ele volta aos piquetes isolando, para que essa soltura seja gradual, né, e não definitiva, de uma forma única. Se está certo ou não, ele perguntou. Na desmama, ele fala? Acredito que sim. Na verdade, nessa fase que você disse, depois de 48 horas, que aí pode, né, colocar com outras éguas, nesse piquete maternidade, mas ele falou que às vezes ele costuma soltar por um período, mas na verdade depois isolar novamente, né, não soltar tipo definitivo, assim, ó, agora junta tudo aí depois de 48 horas. Se ele está certo fazendo esse manejo dessa forma, de uma maneira gradual, ou se ele pode soltar tipo de uma vez aí nesse piquete maternidade todos os potros que nasceram. Eu acho que ele deve ter de briga, né? Por isso que ele deve fazer dessa maneira. Porque tem. Faz poucos, né? Eu gosto, tipo assim, tudo com cavalo eu gosto, né? De criar uma situação bem assim, um passo de cada vez. Então eu acho que, né, essa ideia do André, eu não tenho muita experiência, porque eu nunca trabalhei muito com essas questões de cria, mas se você tiver... Eu acho legal. Eu acho que o que dificulta e as pessoas não adotam é a questão de solta, depois guarda. Porque aí tem que achar quem é filho de quem vai para onde. Eu acho que é a questão do manejo, a questão também de funcionários. Então, por isso que não soltam. Mas concordo, é ótimo, porque vai ter essa interação aos poucos e depois solta tudo de uma vez. Porque tem briga, né? Não tem como. O André até colocou aqui que ele fica observando essa aceitação, né? E aí faz por doses, né? Faz por partes. Sim, Show de é bola, legal. né? Legal. E a Lu agradeceu aqui, não tem mais pergunta. Então tá uma briga aí entre o André, a Lu, a Alana e... Como chama, cara, que você falou aqui? A sua tia? Sivanilda. Minha tia, Oi? Sivanilda. É a Siva. A Siva. Tem 4 no boné, hein? Vamos lá.
Cara, vamos nessa então. Vamos falar a respeito dessas situações que vocês criaram, né? De já apresentar situações para esses potros. Fala um pouquinho Sim, disso. durante a graduação eu participei de um grupo de estudo, né? Foi muito importante. E um dos trabalhos que a gente fez foi com habituação, reatividade de potro. E aí, como era na faculdade, tinha todo o processo burocrático, a gente acabou pegando potros de 10, 9 meses, então já era mais tardio, né? E a gente colocava eles frente a desafios que eles nunca tinham enfrentado. Desafio que eu falo assim, ir para uma lanchonete, sair da grama, ir para um chão de concreto, comer a ração no coxo, passar embaixo de sacolinha, colocar o cabresto, passar a mão. Então a gente colocava eles frente a essas situações e, lógico, aos poucos ia vendo o progresso deles. Mas sabe-se que se você fizer esse manejo, né, essa aprendizagem, essa habituação logo após o nascimento, é muito mais fácil para depois você fazer tudo, né? Respeitando, claro, né, o espaço da égua com o potro para ter aquele vínculo materno. Mas se você fizer esse manejo dele 24 horas, 48 horas depois do nascimento, a facilidade de aprendizado é muito, muito grande. Então, facilita para todo mundo, né? Facilita para o colaborador, para o veterinário, porque você vai ter que pegar, por exemplo, você vai ter que pegar o potro 2 vezes no dia para curar o umbigo. Aí, ou você tem uma situação que você tem que correr atrás dele e da mãe e ficar atento, ou você tem uma situação que você vai conseguir segurar ele com mais tranquilidade, ele não vai ficar dando coice, ele não vai tentar fugir. Ele é pequeno, mas ele é forte, né? Então, tudo pode gerar risco de machucar a pessoa, machucar ele. Às vezes a égua fica irritada com a situação, também vai para cima. Então, eu acho que o manejo, desde quando ele é pequenininho, é muito legal. E habituar, colocar ele frente a desafios, a estímulos diferentes, de sensibilizar ele, né? Tipo, tirar toda aquela sensibilidade que ele tem tátil no corpinho inteiro. É uma coisa que ajuda, né? É um manejo que é básico, mas que ele contribui muito para o que ele vai ser É, futuramente, né? isso eu acho fantástico, né? Você usou essa expressão, né, da reatividade, né? Uhum. Essa, a gente também, na época aí, né, usava a expressão de situações mediante doma, né? Que é apresentar situações nessas fases de pré-doma, digamos assim. O André desenvolve um trabalho também fantástico disso lá, em Portugal, né? E isso facilita demais, tanto o manejo, quanto depois as outras fases, quando a gente pensa nas questões de treinabilidade do animal, né? Inclusive, eu estou até fazendo, né, alguns estudos frente aí junto com a Lu, né, na parte da medicina veterinária integrativa e também, né, da face aí em movimento, porque de uma forma assim, culturalmente falando, né, a gente pensa que a gente vai treinar um animal em alguns universos e algumas raças um pouco mais com um período, né, mais curto, próximo dos 2, 3 anos de idade, outras raças um pouco com maior maturidade, com 4, 5 anos de idade, né? Mas eu acho que, indiferente da gente pensar no estágio da doma em si, que é a condição da treinabilidade do cavalo, até para pensar nele, né, nas questões ou esportivas, né, ou de lida com gado no campo, né, ou de lazer para passeios, cavalgadas e coisas nesse sentido. Mas esse potro que você acabou de citando que, na verdade, vocês fizeram essa experiência na faculdade, eu tenho certeza que esse trabalho vai facilitar muito, né, os domadores e que depois os domadores vão conseguir entregar um potro com muita qualidade para as condições de treinamento depois, para qualquer que seja, né, essas possibilidades de treinamento. Eu até falei, acho que numa live com o Nizinja, a gente falou bastante disso, né, porque quando a gente fala de um remédio, por exemplo, né, cara, o remédio que te cura, ele te mata, o que depende muito é a dose, né? Sim, Então, um potro, eu não vou ter exigências de treiná-lo todos os dias, 30 minutos, 1 hora, não vou colocar nada no lombo dele, mas, enfim, eu posso sim criar antes da fase de 2 anos, antes de pensar em domar,
diversos estímulos, diversos processos de reatividades, diversas situações mediante doma que eu posso apresentar e, na verdade, já ir criando isso, né, de uma forma, criando um indivíduo, né, que vai ter muita predisposição depois e, na verdade, vai ficar muito mais fácil tudo que eu apresentar para ele lá na frente, né? Eu trago para o lado humano, como educador físico, né, isso, que a gente treina crianças com 5, 6 anos de idade, com 9 anos de idade, em alguns esportes. Claro que ainda a gente não pensa em alto rendimento, a gente pensa numa condição de ludicidade, de recreação, mas que queira ou não, ela já passa por situações que vão sendo construídas, que vão sendo formadas. Isso é super natural a gente pensar que isso é o mais normal do mundo, né? Eu não preciso deixar o animal largado num pasto até 4 anos de idade e depois ir lá e tentar cabrestear ele com 4, 5 anos de idade, sabe? Uma coisa... 4, assim, 5 anos com 300 quilos, né? Precisa mudar muito, né? E você falou com 4, 5 anos, mas eles vão ter 300, 400 quilos, né? Sim, sim. E, E aí os traumas são gigantescos, né? Eu acho que toda essa... né, a gente, claro, que precisa respeitar lá, né, a condição da mamãe e tudo mais, mas depois, né, a Lu até acabou colocando aqui, depois gerando uma condição de confiança, gerando uma conexão, né, com o ser humano. Então, até tem um treinador, amigo meu, que ontem a gente estava conversando aqui, chama Milson, ele teve uma experiência fantástica aí também na França, né, enfim, um grande treinador de cavalo, e ele estava citando alguns exemplos, né, quando a gente fala dos animais em si com um cunho de domesticação, né? E os cavalos, na verdade, né, que a gente cria hoje no ambiente junto com os seres humanos, eles são dessa maneira, né? Eles precisam passar por processos de serem tomados, de serem domesticados, né? sim. E assim também é um cachorrinho. Não adianta eu pensar que um Border Collie, né, eu vou deixar ele na floresta e ele vai sobreviver. Não, esse animal, né, ele precisa dessa atenção com o ser humano. Então, mudou-se todo, às vezes, uma condição dele natural de ser? Sim, né, mudou-se todas as questões. Na verdade, a gente não pode pensar que a mudança dessas questões dele, que na verdade ele não está mais na natureza, que ele vai ter uma correlação com o ser humano, não é por conta disso que eu vou trabalhar com ele só quando ele tiver com 4, 5 anos de idade, porque aí os traumas são gigantescos e as dificuldades que vai ter vai ser muito forte. E pensar também em bem-estar, você vai ter que, em algum momento da vida dele, você vai ter que manusear ele antes da idade para você poder domar. E aí vai ser estressante, entendeu? Então, se você adquirir essa rotina, se você tiver uma mão de obra capacitada para fazer o básico, ir lá, pegar ele, mostrar que tá tudo bem ele ficar contido, mostrar que tá tudo bem passar a mão em barriga, em pescoço, pegar a pata, tá tudo bem, mostrar que isso não é traumático, porque pra frente, se ele não souber disso quando potrinho, que é a época, que é a fase que ele tem aquela fase crítica de aprendizado, que é o que ele aprender ali, ele vai levar pro resto da vida. Se você não ensinar ele nesse momento, vai ser muito traumático depois. Então, bem-estar. Então, vamos ensinar desde o começo que tá tudo certo. Eu acho que isso faz muito parte de fazer o bem para ele, diminuir o estresse. E tem que criar essa interação, né, entre ele, o homem, a confiança. Tem que ter a confiança. Óbvio que ele vai continuar sendo cavalo e o humano vai continuar sendo humano. Cada um na sua, só que com a confiança um no outro, né? Perfeito. A gente falou até na live com o próprio Andrezão, né? Tipo, que às vezes muita gente pensa, vou colocar uma coisa, uma embocadura no cavalo, né? Tipo, mas o bem-estar vai machucar. Eu já vi muitos casos, por exemplo, de um cabresto machucar muito mais com a embocadura. Então, na verdade, não é a questão da embocadura, se é o cabresto ou o que é. A questão é da mão de quem está mexendo ali, né? Está segurando, sim. Que está desenvolvendo ali que precisa entender que a dose, ela é gradual, né? E as pessoas, elas precisam passar por processo de aprendizagens. Né? E o processo de aprendizagem não é aprender tudo em um mês, em um ano, em 2 anos, eu não sei, tipo, não tem reloginho de tempo, né? Então a gente aprende a vida inteira. Por que o cavalo tem que estar pronto em 1 ano, 2 anos? Né? Então é uma condição até de respeito pelo animal.
A Lu É, acabou de não comentar, é, inclusive. não é em meia hora que ele vai aprender que o cabresto tem que ficar na cabeça dele e ele vai ser puxado e ele vai ter. Não é, né? Então, É, tem que ser desde pequeno, tem que ser com paciência, porque trabalhar com cavalo tem que ter paciência. Se você não tem sim. paciência, repensa, né? Porque ele é grande, ele é presa, então ele tem medo de tudo. O novo assusta ele, porque o que ele nasce sabendo que ele tem que sair correndo. Viu o perigo, sai correndo. Ele é uma presa. Então você tem que ter paciência para interagir com ele, para ensinar. E se isso for traumático no começo, vai ser traumático pro resto da vida dele. Ele vai carregar tantos cavalos que a gente não consegue pegar a boca, porque tem trauma com boca. Não consegue pegar o pé, não consegue pegar a mão. Você faz tudo nele, mas você vai fazer mexer na orelha, ele vira o bicho. São traumas que a gente, se fizer um manejo correto, evita tudo isso, facilita para todo mundo depois, até para ele. Muito legal isso. Muito. Esse bate-papo nosso, essas lives estão sendo fantásticas, porque a gente está assim, trazendo uma compreensão que é assim, é repensar no nosso próprio processo de pensar do que a gente está fazendo, né? Porque dá para Uhum. criar muitas coisas novas, e quando a gente está falando de criar coisas novas e novas possibilidades, a gente está falando realmente exatamente isso, né? De que forma eu fazer tudo isso com qualidade. Então, né, de que forma, voltando nas anteriores, poxa, de que forma eu entender, né, integração de movimentos, de que forma eu entendo, né, como é que eu posso cuidar do meu corpo, da minha mente, né, que foi lá com o professor Nuno Cobra, as primeiras lives. Depois, de que forma eu posso ter uma equitação de qualidade, né, um cavalo com qualidade. O Andrezão, de que forma eu domo. Enfim, né, a Fer, como é a alimentação, agora você com o outro, enfim, as próximas por vir. Então, é sempre buscando a qualidade. Quando a gente fala em qualidade, inclusive, cara, aqui você falou de paciência, a Lu falou de paciência e perseverança, o Andrezão colocou alguma outra coisa aqui em cima também. Nós que somos os maiores predadores dele, realmente, tá? Vocês estão certos. A Lana colocou aqui, na verdade, né, é como se fosse um adestrar um cachorro, né? Tudo tem que ser gradual. E, enfim, então, essa participação de vocês hoje está fantástica. E aí, por que a gente coloca novamente tudo isso, né? Com qualidade as coisas, né? Porque quando a gente pensa em qualidade, a gente não pensa em quantidade, porque na verdade é o oposto. Né? E quando a gente tem no Brasil, né, claro que isso agrega muito em outras questões também, nas questões comerciais, nas questões profissionais, mas quando a gente tem, né, um país que tem um rebanho equestre gigante, né, a gente não está falando que todo mundo trabalha com esse padrão de qualidade, mas que esse padrão de qualidade faz uma diferença gigantesca, isso sem sombra de dúvida, então que fique gravado aqui. Né? Então, Sim. qualidade precisa realmente a gente manter isso, principalmente a gente que trabalha nesse alinhamento, né? Que é a busca de qualidade mesmo. E quando a gente fala nisso, infelizmente a gente não está falando de quantidade, muda total. E a questão da capacitação, né? Porque muitas vezes a gente tem um colaborador que ele gosta do que ele faz. Por exemplo, pegar, ele gosta, só que ele não está capacitado. E o proprietário, o líder ali, não enxerga que tem que capacitar. Então, para estar envolvido com o cavalo, ou você gosta e trabalha, ou você nem trabalha com ele. Então, todos que estão envolvidos, com certeza eles gostam de alguma maneira. Só que falta capacitação. E capacitar é a coisa mais fácil, né? Transmitir o conhecimento, acesso à informação, tem que capacitar eles, porque se, é fácil, por exemplo, 15 minutos trabalhando ali um potrinho, passando a mão. Se o colaborador consegue fazer isso, isso vai facilitar o trabalho de toda a equipe depois, do veterinário, da pessoa que vai domar, da pessoa que vai ali fazer a limpeza da baia. Isso facilita. E depois para o proprietário, o dono do Aras, que depois vai vender um animal completo, né? Tem que Sim. pensar isso. São etapas que todos têm que estar capacitados. E eu acho que falta isso, né? A capacitação das pessoas. A gente falou isso até na live agora com o Cris, na segunda-feira, né? Falando de gestão. Né? Porque realmente, né? É buscar uma melhor qualidade de gestão. Entender que eu preciso setorizar, entender que eu preciso ouvir, entender que eu preciso ter essa participação. Então, na verdade,
né? O pessoal do manejo, o pessoal da limpeza, o pessoal, enfim, o tratador, né? O domador, o treinador, todo mundo tem esse seu lugar num determinado espaço e que precisa fazer desse determinado espaço com qualidade e sendo capacitado, né? O André colocou aqui que até com grandes rebanhos é possível fazer esse manejo, com certeza, né? Sim. Eu creio que é possível. Agora, se é feito, né, tem uma distância muito grande, né, de que o que é possível e do que é feito. Eu não vejo em grandes rebanhos isso ser feito com constância, ainda, pelo menos. Né? Uhum. Então, fica dica. Eu consigo ter um volume grande com uma qualidade também. Claro, às vezes eu posso ter mais profissionais, às vezes eu posso ter uma rotação um pouco mais organizada, que às vezes uma pessoa só consegue fazer muito bem isso de uma maneira... mas a questão o que eu estou querendo colocar aqui não é que não é possível em grandes rebanhos, é que, na verdade, precisa se entender que é necessário fazer. Né? Sim, tem que querer, né? Tem que entender que é importante, né? Exato. E aí, essa parte sua aí ficou, assim, tudo, né? Ficou muito legal, mas essa parte dos potros aí, você me surpreendeu, inclusive, porque eu imaginava que talvez era só eu e o André que fizesse isso. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui, cara, vamos lá. Vamos. Com as mesmas mãos de obras que já fazem o dia a dia. A Lana pode falar aí que eu ganhei o boné? Não, a briga tá com o André e com a Lu. Calma aí, vai fazendo mais perguntas, Lana, não é só participar, é pergunta. O potro diferencia pessoas, por exemplo, ao tratar do potro, ele vai mudar de comportamento com outro colaborador? Ah, sim. Principalmente se não tem a paciência com ele, né? Eu vejo muito isso nos pacientes, que com uma pessoa ele age de uma maneira e com outra já fica agitado. Se alguém chega que ele já não tem, né, um convívio bom, muda o comportamento. Muda, é nítido. Se você conhece o animal, você sabe como ele é nítido ver o comportamento mudando com as diferentes pessoas. Agora, se são pessoas calmas, são pessoas que agem com tranquilidade, ele vai permanecer tranquilo. Mas quando é uma pessoa que já fez ali alguma coisinha, um manejinho errado, não que judiou, nem nada, mas alguma coisa que foi traumática para ele, ele vai agir de uma maneira diferente. Sim, o André trouxe muito isso pra gente essa semana, falando até de alguns animais lá que sentiram, por exemplo, às vezes do perfume, da barba, né, antigos traumas que tiveram e que passaram a ter de acordo com um novo colaborador. A Diana, cada animal tem sua personalidade, mesmo os mais resistentes à doma são domáveis com maior atenção e paciência, com certeza. Paciência e constância é a chave de tudo, indiferente de ser feito isso novo ou mais tarde, né, é a chave do sucesso aí com cavalos. Sim. A única coisa é que se a gente começar mais cedo, a gente já tem alguns alicerces construídos, né? Uhum, sim. O André fazia esse manejo sozinho com 30 éguas e potro sozinho. O resultado é o mesmo. Show de bola, Andrezão. Eles fazem uma associação gigantesca. Então, eles mudam totalmente, depende de muitas coisas. Gestos, tom de voz, cheiros. A Lana, caraca, velho, vocês estão bem hoje, hein? O potro mesmo tentando fazer esse manejo desde cedo. Ele ainda manso, ainda pode continuar com medo de tudo? Se começar esse manejo de medo, acho que ela quis dizer se altera alguma questão do comportamento dele na questão do medo, né? Porque o cavalo, ele é, né, uma presa, né? Então... Ah, sim. Por exemplo, né, uma coisa que a gente fazia lá na faculdade, se colocar ele a desafios. Uma capa de chuva, uma lona molhada que reflete o sol. Ele vai ter medo naquele momento, mas a partir do momento que ele ficar habituado àquele estímulo, ele não vai ter a reação de fuga. Né? Ele se habitua àquilo. Ele aprende que tudo bem o reflexo do sol ou alguma coisa passando nele, ele fica habituado e ele não vai ter a reação de fuga, né? Quando ele já conhece alguma coisa. Mas se ele
se ficar de frente a esse estímulo e ter alguma coisa traumática, aí ele vai fugir, né? Ele não é bobo, né? Ele vai. E nós, seres humanos, somos o mesmo, né, cara? Eu faço isso aqui nas aulas de equitação, por exemplo, né? Sei lá, uma pessoa que não é do universo do cavalo vai ter a sua primeira experiência, por exemplo, em galopar um cavalo. Tenho medo. Por quê? Porque, na verdade, é uma situação desconhecida, né? Uhum, A partir do momento que eu conheço aquilo, que eu sei que aquilo ali não me gera nenhum tipo de sofrimento, nem dor, nem desconforto, e que eu consigo, né, me entregar e caminhar de uma maneira que eu vou além, mas ainda com medo, né? Mas deixando-me conhecer aquilo, é o que você uhum. falou, a força do hábito, a constância, vai tipo, eliminando esses medos, né? Sim. E aí, se acontecer alguma coisa que fique traumática, você vai voltar a ter o medo, né? Por exemplo, se você cai, você vai ter que Exatamente. voltar tudo de novo, é praticamente zerar, né? Acontece com a gente. Eu costumo dizer que, né, tipo tudo, tanto no cavalo quanto no ser humano, todos os processos que a gente passa do novo é como se fosse uma folha em branco, né? Então, nessa folha em branco, se eu conseguir escrever de uma forma que as minhas sensações e emoções forem positivas, vão estar escrito coisas boas. Se eu escrever uma coisinha, tipo, que na verdade não ficou legal, estragada ali, eu vou voltar a ter que apagar, e queira ou não, já vai ficar manchado, né? Então, já Uhum. existe ali um sinal, né? Já existe um histórico. Sim. Houve alguma situação que você, em sua trajetória, já presenciou e notou um manejo inadequado de cavalos? Um manejo inadequado? Não, é porque, por exemplo, na residência já chegava o animal com dor e o manejo eu nem sabia como era. Então eu encarava aquilo ali, já Sim. tudo, né, tudo bagunçado. Um manejo inadequado eu nunca presenciei de uma coisa, nossa, tá tudo errado. Claro que cada um tem um jeito, né, um modo de lidar, mas algo assim que eu vi totalmente errado, não. Mesmo porque as pessoas, elas aceitam, né, as opiniões. Então eu acho que fica fácil de conversar, de, né, trocar uma ideia. Sim. A Lu contribuiu aqui, falando, na verdade, que eles podem trazer traumas transgeracionais. Ou, na época da gestação, ou traumas da mãe, pode refletir no potro. Sim, com certeza. A mãe, ela ajuda muito nesse comportamento dele, né? Por exemplo, se é no caso de receptoras que a gente falou, que elas não têm tanta atenção e tanto cuidado, elas vão ter medo de quem entrar na baia delas ou tentar pegá-las no piquete. E ela vai passar isso para a cria dela, né? Ele copia a mãe, o potro ele copia a mãe. Então, se a égua ela tem um trauma, um medo, alguma coisa, ela vai passar para ele e ele vai ter. E é legal Com porque certeza. nessa questão do treinamento e habituação, tem a habituação pré-parto, né? Que é você trabalhar a égua, não montar e tudo, mas você habituar ela à sua presença, você puxar ela no cabresto, você ir lá fornecer o alimento dela, você fazer ela acostumar com a presença da pessoa que vai estar ali. Se é um tratador ou é a pessoa que vai manipular o potro, se ela já estiver habituada e confiando, estabelecer essa confiança na pessoa, com certeza o potro também vai. Porque ela não vai mostrar esse medo, essa reação. Então, é até legal essa questão dela, porque para citar essa fase do pré-parto, né? Essa manipulação, esse manejo ele tem que ter. Porque muitas vezes é assim, tem a vacinação, tem a vermifugação, mas vai lá, faz, tchau, vai embora. Não tem criar esse vínculo, né? E tem que criar. Depois ali, ela vai estar com ele até 6 meses, quando for desmamar. 4 meses, dependendo do peso que o potro tiver. Então, você vai ter que estar com ela até esse. E aí, se ela não confia em você, como que vai fazer? Vai ser sempre o caos para manipular, para pegar, para pesar, para medicar. Se é um animal que fica doente, que você tem que medicar ele a cada 6 horas, a cada 8 horas, como que você vai fazer com uma égua estressada, né? Que não confia. Excelente, excelente. Ou seja, né, numa gestação não tem como abandonar a égua, no nascimento do potro não tem como, tipo, deixa acontecer, daqui 4 anos eu vejo o que vai fazer. Não. Então, a Lana contribuiu aqui, e quando o potro se acostuma só com uma pessoa no manejo, e uma outra pessoa for tratar e ele sentir qualquer tipo de medo ou de trauma, o que é feito para ele se acostumar com essa pessoa ou troca-se o tratador? É habituação, né? É, É ter a interação, estabelecer o
o contato. É muito difícil ter um lugar que um só A alimenta, o Lu outro tá só ganhando mexe. boné agora, hein? Então, é muito difícil ter um lugar que, uma pessoa é responsável pela alimentação, essa pessoa é responsável por limpeza. É sempre um conjunto, né? Um trabalho conjunto. Uma hora um dá a ração, à tarde é o outro que dá. Então, se conseguir estabelecer esse convívio, essa confiança com todos, ele vai estar. E se nenhum ser humano oferecer perigo para ele, ele não vai ter medo. Qualquer um que chegar ali, a não ser que a pessoa faça alguma coisa que ele reage de uma maneira diferente, e aí ele vai ficar com medo, com trauma. O ambiente é tudo, né, cara? Porque assim, hoje, por exemplo, eu tive uma experiência aqui fantástica. A gente acabou recebendo umas éguas, na verdade, há um tempo atrás, aí, umas éguas árabes. E, tipo, eu acabei primeiro deixando elas se habituar aqui, para depois trabalhá-las, né? Mas eu tive uma experiência de montá-las no aras de onde ela veio, depois elas chegaram aqui e eram animais de muito brio, né? Que na verdade estavam sendo trabalhados de uma outra condição. E aí a gente acabou deixando aqui nos piquetes e acabamos só ficando na questão de trato, mas os manejos assim no chão mesmo, de chegar mais próximo, de uma conexão melhor, de alguns movimentos serem feitos no início de trabalho, na verdade, no chão, a guia, para depois, né? E hoje até, inclusive, eu fui montá-las e eu percebi a diferença gritante de simplesmente você ter o quê? Uma paz, né, no ambiente, uma harmonia, num lugar onde elas não têm estresse, onde o pessoal não xinga, não grita, né? Enfim, e na verdade os treinamentos iniciarem de uma forma que vamos começar de novo, porque na verdade tudo que você fez aí você fez com grandes exigências, então não é por aí, vamos voltar tudo, né? Claro que aí é uma reconstrução, é até um pouco mais delicado do que construir do novo, mas que existem diversas possibilidades, sim. E aí a gente até conversou disso aqui hoje, né? Que, por exemplo, só o manejo, só algumas adequações, algumas aproximações, algumas conexões com o ser humano já fizeram os animais, por exemplo, mudarem as atitudes e os comportamentos dele aqui. Uhum. É o que a Fernanda comentou na live dela, né? O manejo básico, bem feito, ele, ele faz tudo. Ele fala por si, né? Você faz o básico bem feito, você não vai ter problema. A Lu falou que por isso esse indivíduo vai precisar de mais cuidados, né, com paciência, conexão. O Andrezão comentou que quando eles confiam em nós facilita tudo, com certeza. A Silva fez uma outra pergunta, está brigando agora com a Lana no boné. A partir de que idade pode cabrestear o potro? O cabresto você pode colocar nele desde novinho. Você não, claro, o potrinho, o neonato ali, você não vai deixar ele colocar cabeçado o tempo todo, porque ele pode se enroscar, mas a habituação, você tirar a sensibilidade dele, da cabeça, colocar o cabrestinho para ele sentir. Você não vai puxar, né? Porque ele não tem toda a musculatura que ele aporte para segurar um tranco. Mas desde de pequenininho, começou a manipular, você já pode começar a introduzir o cabresto. Óbvio que Sim. tem que tirar a sensibilidade dele de orelha, de face, de pescoço. Porque você vai colocar e vai estranhar, uma coisa que ele nunca viu. Então começa, passa a mão, pega o cabresto, passa no pescocinho, passa a mão na orelha, passa um paninho no rosto, tudo para ele ir se habituando. Mas desde pequenininho você pode colocar, põe ele com uma cordinha, né, que amarra nele, parece uma mochilinha quando você vai pôr o potro na guia, né? Você passa no peito, na anca, faz um X nas costas e leva ele perto andando com a mãe. Ele vai percebendo que aquilo ali tá tudo bem, que a mãe também tá sendo puxada e daí é só alegria, né? Não vai ter mais problema quando for grande. Muito legal. O André comentou que ele também se preocupa muito com a escolha das receptoras, que influencia no potro, tudo isso que a gente já falou, né? Pois o embrião pode ser fantástico, mas a receptora, né, pode dar problemas, enfim. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Paulo Nilman, de Curitiba, está com a gente. Gratidão enorme, grande mestre de constelação com cavalos. Meu carinho enorme por esse cara aí. Estou fazendo isso com um potro que estava igual. Acho que o Andrezão comentou na hora que eu comentei com as éguas árabes.
Elas também trabalharam na constelação, exatamente, Lu, elas foram usadas para alguns trabalhos terapêuticos, né, mas não montadas. Então, na verdade, né, esses processos aí criam um ambiente realmente de maior, né, conexão, pureza, leveza, né, e aí fica tudo. Uhum. Eles são reflexo do ambiente. O Andrezão colocou bate aqui. O que é bate? Bate o martelo? Peraí, cara. Deixa eu só subir para ver se tem mais alguma. O André comentou da questão da receptora, é muito importante, né? Você prestar atenção nela. As pessoas falam, o bom é a receptora brava. Como é que você vai cuidar do potro dela se ela é uma onça? Não deixa chegar perto, não deixa pôr cabresto. Não dá. Já presenciei Primeiro faz casos. a onça virar um gatinho, né, cara? Mais fácil. Oi? Primeiro faz a onça virar um gato, que aí talvez possa ser mais fácil. Nossa, porque, por exemplo, se acontece alguma coisa com o potro e você tem que ficar ali, e ela, você vai amarrar? Aí ela vai estirar e vai querer te dar coisa, vai querer. Eu já presenciei, a receptora chegou uma santa e com o tempo foi ficando nervosa porque tirou do ambiente, colocou em baia, fica mexendo com o potro dela. E é perigoso, é muito perigoso. É perigoso pra gente, é perigoso pra ela, é perigoso pro potro. Então, escolher a receptora, fazer o manejo adequado, ter paciência com elas, né? Dar comida, manipular igual você manipula uma matriz, né? Ter o mesmo respeito, a mesma dedicação com elas, vai facilitar tudo. Facilita para o veterinário da reprodução, facilita para o veterinário clínico, facilita para o colaborador, facilita para todo mundo. Sim. A Alana perguntou quanto tempo pode começar a ser feita a doma de uma forma segura para o potro. A gente já comentou disso, mas foi uma pergunta, então a Alana está ganhando boné de novo. A gente já comentou que é desde de novo, tá, Alana? Na verdade, é o que a gente está mensurando aqui. Claro que, né, se existir uma condição, eu também domei esse lote das éguas árabes que veio uma com 15 anos e tinha sido só matriz, e é uma égua que não é montada, né? E aí eu fui domá-la com 15 anos de idade. Claro que aí a dificuldade é gigantesca, né? Uhum, Principalmente porque veio de um ambiente onde o manejo também não era tão legal. Heloísa, uhum. minha filha, está assistindo a gente aqui agora também. Obrigado, Lô. Um beijo. Te amo. Cara, eu acho que de pergunta foi isso. Foi? Eu fiquei racionalizando aqui. Eu acho que eu que ganhei o boné. Ah, não, tô brincando. Vale, o André não vale. Deixa eu ver aqui só mais um minutinho. O Andrezão não fez mais nenhuma pergunta. O Andrezão acho que fez umas 3 ou 4 perguntas. A Lu, 3 ou 4 perguntas. A Lana fez 4 ou 5. A Silva fez 3 perguntas. Ah, a Silva perguntou de novo aqui. Ai, caramba. A Lu falou, apoiou só um pouquinho dela. A da égua com 15 anos, eu acho que domei. Mas não tem problema. Eu suporto esse trauma. Faz parte. Qual a idade de limite para a égua procriar? Acho que a idade, eu acho que, não sei, ela quis dizer limite de, talvez, né, maior idade, ou, sei lá, quando começa na reprodução. Ou começa, ou quando, tipo, né, uma idade avançada para reproduzir já. Sim. Inicia quando ela atinge a puberdade, né? Que ela começa a ciclar, a ter aqueles ciclos foliculares, por volta de 4, 5 anos. E assim, a égua é igual a mulher, né? Ela tem um limite, já nasce com um limite pré-determinado. Então, quanto mais velha, menos folículo ela vai ter ovulatório. Mas eu não sei falar assim, tal idade, porque não tem uma receita, né? Varia de animal para animal. Indivíduo, né, também, né? Mas quanto mais velha, é mais difícil. É igual a mulher mesmo. O André, quem é cliente fiel, quem é cliente fiel ganha boné no final do ano. O Andrezão lá de Portugal e o Desmame. O que você quer saber do Desmame, André? Fala aí.
Quer saber quando? Será? Eu acho que sim. Qual Geralmente com idade? seis, Qual idade de desmame? geralmente com 6 meses. Tem gente que desmama antes, com 4, quando o potro já adquire um peso bom, em torno de 200, 230 quilos. Aí já desmama. Ou quando ele já começa a comer, né, alimento sólido, comer, não fica tão dependente do leite da égua. Porque conforme ele vai crescendo, a qualidade do leite vai caindo, né? Qualidade de produção. Então, se ele já está habituado a uma ração, a um feno, a uma pastagem, se ele já consegue ficar com aquilo, atingir um peso bom e tá no limite ali, pode desmamar. Geralmente é com 6 meses, né? Entre 4 e 6 meses. Aham. Diana, fora o manejo, quais exames clínicos necessários no recém-nascido? André, é melhor de um dia para o outro? Dos exames, quando ele nasce, eu acho que ela falou quando ele nasce, né? Pós-parto. Isso. Temperatura, frequência cardíaca, avaliação de mucosa, coloração, que ela tem que estar rosada. Depois que ele mama, né? Você vê se ele está ativo ou não, se tem desidratação ou não. A questão do mecônio, né? Se ele conseguiu defecar o mecônio, se ele tem dor ou não. A questão do cardíaco e do respiratório, ele varia, né? Porque ele nasce e aí você vai abordar ele, vai aumentar, né? E a temperatura, ele nasce com uma temperatura, depois vai caindo e depois volta a subir. Mas são esses exames, né? Os básicos, os clínicos, né? Temperatura, cardíaco, respiratório e mucosa. E motilidade intestinal também, porque às vezes ele pode ter atonia ou pouca motilidade intestinal. E isso faz ele ficar também com estufa, fica com dor, o leite não progride ali. Então é bom sempre ver a motilidade Perfeito, dele. perfeito. Aqui a Alana perguntou se pode haver rejeição do potro por conta da égua. A gente já falou que sim. Uhum. Agora o pessoal começa a repetir as perguntas. O Andrezão ele colocou pergunta aqui picada, só para ver a quantidade de perguntas. Ai, ai. Esses caras são feras. Mas é isso aí. Bom, eu acho que a gente vai concluindo a nossa live de hoje. Deixa eu ver só se tem mais alguma questão aqui. As participações aí foram demais, né? Meu, Foi bacana. né? A galera super, super ativa, super participativa, um assunto extraordinário. Já tinha certeza que essa live ia ser incrível, né? Eu acho que depois a gente vai contar exatamente aqui, mas na verdade eu acho que o boneco ficou com a Alana. Ganhou. Andrezão, Consegui. e a Lu, e a Silva, né? E teve mais pessoas que perguntaram aqui, com certeza, mas que eu não lembro o nome agora. Deixa eu ver se eu volto aqui. Mas acho que de questões assim, quem mais fez questões foi a Alana mesmo. A Diana também perguntou bastante, foi legal. É isso aí. André, Lu, chorem. E a Alana sorria. Vencedora. Conseguiu. Alana, ganhou a boneca, tá bom? Olha lá, hein? Quando o primo for para ir para o Paraná, eu quero uma lagosta de presente, tá bom? O Andrezão aqui comentou, claro, né? O maior prêmio foi o conhecimento, que é maravilhoso, com certeza. A Lu, Camila, querida, parabéns pelo seu trabalho. O Obrigada. André, live sensacional, parabéns aos envolvidos. A Lu falou, um boneco faz toda a diferença, né? E que diferença, hein? É um Cara, estímulo. aqui a Silva tá chorando. Não chora não tem mais oportunidades. Com certeza.
Parabéns, Camila, excelente profissional. É isso aí. Meu, foi legal demais. Foi muito bacana. De uma maneira que a gente até... A Ká que me deu a sugestão aí de fazer, né, essa live de uma maneira aí de presente, né? Presentear vocês, então foi ideia dela. Achei muito legal e a gente criou uma condição que não daria para ser sorteio, né? Porque a gente não tem um sistema aqui para fazer esse sorteio online, ao vivo aqui, né? Então a gente pensou nessa regra de quanto maior fosse aí as participações e as perguntas, ganharia, né, esse boné. Claro que isso é uma lembrança, né? Um presente de muito carinho que a Camila está passando, né, para a Alana. Mas a gratidão enorme é de todos vocês aí estarem conectados com a gente, participando, enfim, antenados aí, ligados, né, nesse assunto que é tão maravilhoso. E espero que façam, né, bastante diferença aí na vida de cada um de vocês, tudo isso que a gente está trazendo, né, no cunho de conhecimento. A Horsefit ainda a gente vai continuar, né, com essas lives. Para sexta-feira agora a gente traz o Carlão, professor de fisiologia. A gente vai falar a respeito de periodização de treinamento do cavalo. E na semana que vem também mais 3 lives para concluirmos, né, antes do final do ano, que vai ser uma live com a Lu, né, uma live com o Leonardo Feitosa e uma live com o Genésio, que é um terapeuta que também trabalha com cavalos. E aí a gente, né, bem dizer, fecha o nosso ciclo, né, o nosso ano e inicia um novo ciclo. 2022 é com certeza muito abençoado, mas até lá a gente vai trazer bastante conhecimento para vocês, né? Então, cara, o que eu tenho a dizer é gratidão enorme por aceitar o convite, por estar com a gente, e na verdade, inclusive, por estar com a gente no time da Horsefit, né, que Sim. você vai ser, com certeza, já é, né, muito bem-vinda aí ao time, né, dos veterinários, e com esse trabalho aí, né, aqui com a gente, com as éguas, como eu disse, né, são pouquinhas aqui, mas com qualidade, que você vai trazer tudo isso para a gente aí de uma forma prática, então vai ser muito bom ter você com a gente aí, tá bom? Seja Sim, foi um bem-vindo. prazer. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Né? Na hora que você fez o convite, eu falei, eu vou aceitar de uma vez antes que a timidez me barre, né? Mas foi um Imagina. prazer. Eu gostei muito, foi uma conversa muito boa, muito leve, foi uma troca mesmo de conhecimento. Agradecer a todo mundo que participou, que assistiu, que ficou aqui com a gente. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, quiser trocar uma ideia, o meu Instagram é esse, o profissional, lá tem meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo, que a gente conversa, tudo. Vai ser um prazer fazer parte da equipe, né? Eu conheci seu espaço, os ideais são muito legais. E é isso, eu estou muito grata por ter participado, por ter recebido o convite. Eu acho que agregou muito, né? Foi muito legal essa conversa. Com certeza. E é isso que eu ia também comentar, né? Que a Cá tá aqui por próximo da região aqui, né? De Campinas, Jaguariúna. Então ela também consegue desenvolver esse trabalho aí, né? Deslocando. Então quem precisar aí faz contato, né? Para ela tá levando, né? Tudo isso de inovação, de bem-estar, com certeza é um trabalho aí que, né, ao longo de um período aí vai estar, né, conquistando muitas pessoas, porque é realmente uma forma encantadora de trabalhar. Parabéns pelo trabalho mesmo, tá? E galera de Obrigada. casa, obrigado de coração por estarem aqui com a gente, né, em mais uma noite. A live nossa durou mais de 1 hora, deu quase 1 hora e meia, viu, cara? A Olha, gente ficou junto, comprido. tá? Então, foi muito gostoso mesmo. E aí a Lana depois faz um contato com a Ká, que ela manda o boné para você. O Paulo tá mandando um Isso. grande abraço. Um beijão no coração, Paulo. O Júlio, para comemorar, vou tomar um. Não consegui entender aqui. Cadê os parabéns também? É isso aí.
Bora lá então, bora descansar, que amanhã tem mais um dia. Gratidão enorme, um beijo no coração de todos Obrigada. vocês. Gratidão, viu? Obrigado. Fica com Deus. Obrigada a você. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.